Pronto, pessoal, boa noite a todos. A gente vai iniciar, certo, a nossa quinta aula, né, desse ensino remoto. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre porcentagem, né, e para isso a gente vai introduzir inicialmente o conceito de razão e proporção. A gente vai estudar porcentagem inicialmente porque a gente vai precisar nos próximos assuntos, certo? Então a gente tem que fazer essa aula introdutória inicial. Acredito que muitos de vocês, né, já devem saber pelo menos o básico de fazer cálculos com porcentagem, mas hoje a gente vai reforçar para conseguir fazer as atividades mais adiante, tá bom? Sim, iniciando aqui então, né? Para chegar no conceito de porcentagem, a gente tem que saber o que é razão e proporção. Então a gente inicia aqui falando do que se trata a razão, né? O que é razão, certo? Então a razão a gente vai entre dois números A e B, onde o B, certo, vai ser um número diferente de zero. Ou seja, a gente chama de razão nada mais do que uma divisão, o que um quociente, né, entre dois números, certo? Aí eu posso representar por A2.B, né, A dividido por B, ou por A barra B, certo? Ou outra forma equivalente de se escrever uma divisão, certo? Mas uma razão nada mais é que uma divisão entre dois números, tá bom? Só que aí os dois números vão ter um determinado significado. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu peço para calcular a razão, para mostrar qual é a razão entre os números 3 e 5, né? A razão entre os números 3 e 5 nada mais é que o quociente, né? Que é a divisão entre esses dois números 3 e 5. Então, 3, 2.5 ou 3 barra 5, certo? E cada número desse vai ter um significado, tá bom? Então, seguindo, né? Quando a gente escreve, né, a razão 3 e 5, né? A gente escreve 3 barra 5, né? Ou 3, 2.5. Estamos escrevendo essa razão na forma de fração, como se fosse uma divisão, né? 3 barra 5. Parece uma fração, né? Agora, repara que a fração 3 quintos, né? Ela é equivalente à fração 6 décimos, ou equivalente à fração 12 sobre 20. São frações equivalentes porque elas representam a mesma quantidade, não é isso? Ou seja, se você pega, por exemplo, aqui um bolo, né? E divide em 5 partes e come 3, é equivalente a você pegar o bolo, dividir em 10 partes e comer 6, ou dividir em 20 e comer 12. Né? Repara que para a fração 3 quintos virar a fração 6 décimos, bastou que eu multiplicasse o número de baixo e o número de cima por 2. Certo? Ou para a fração 3 quintos virar 12 sobre 20, bastou que eu pegasse a fração e multiplicasse por 4. Certo? Então, para pegar uma fração ou uma razão e transformar em uma equivalente, basta que eu multiplique os dois números ou divida os dois números da minha razão por um mesmo número, tá bom? Então, a gente pode, seguindo esse raciocínio, né, achar infinitas, né, frações equivalentes a 3 quintos. E todas elas, né, são formas equivalentes de escrever a razão entre 3 e 5. Então, 3 quintos é a mesma coisa que 6 sobre 10, a mesma coisa que 2 sobre 20, a mesma coisa que 30 sobre 50. Existem várias maneiras de escrever essa razão. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Tem uma turma, certo? Uma turma tem 10 meninos, certo? Tem 10 meninos e tem 15 meninas, certo? 10 meninos e 15 meninas. Uma das maneiras de a gente comparar esses números, né, é calcular a razão entre eles, né? Estando atento à ordem considerada. Então, por exemplo, né, se eu pegar a razão entre o número de meninos e o número de meninas nessa ordem, né? O número de meninos e o número de meninas. Então, eu tenho, né, que para cada 10 meninos, eu tenho 15 meninas, certo? Se eu escolher essa ordem, para cada 10 meninos, eu tenho 15 meninas, certo? É isso que eu digo, né? Para cada 10 meninos, existe 15 meninas na turma, quando eu faço essa notação na forma de razão. Só que, vê, dizer que para cada 10 meninos tem 15 meninas, percebe que a fração 2/3 é equivalente a 10 sobre 15. Dividir 10 e 15 por 5. Virou 2/3. Então, dizer que 10 meninos, para cada 10 meninos tem 15 meninas, é a mesma coisa que dizer que para cada 2 meninos tem 3 meninas. Certo? É a mesma coisa. Já que são razões equivalentes, né? Representam a mesma quantidade. Então, existem infinitas, né, maneiras de representar a fração 10 sobre 15. 2/3 é uma delas. Tá bom? Outro exemplo aqui, ó. Você pegar no sítio, né? Tem 9 pés de mangas e 12 pés de abacate. Então, posso dizer que a razão entre os pés de manga e os pés de abacate é de 9 para 12. Para cada 9 pés de manga, eu tenho 12 pés de abacate. Só que a razão 9 para 12
ela é equivalente a que razão? Ela é equivalente à razão 3/4, né? Pegando 9 e 12 dividido por 3, 9 dividido por 3, 3, 12 dividido por 3, 4. 9 está para 12, assim como 3 está para 4. Certo? Então, essas razões aqui são equivalentes. Então, dizer que para cada 9 pés de manga tem 12 de abacate é a mesma coisa que dizer que para cada 3 pés de manga tem 4 de abacate, certo? São maneiras equivalentes de escrever a mesma razão. E a gente vai ver que, para resolver exercícios mais na frente, basta achar razões equivalentes, né? Que eu vou conseguir concluir os exercícios. Então, a gente viu também, né, que quando a gente fala de razão, né, entre dois números, então vai ser importante a gente se ater, ou seja, a gente observar a ordem dos números no cálculo de uma razão, certo? Então, a razão entre A e B, entre dois números, cada um desses números recebe um nome, né? Quando a gente estudava a fração lá, né, a gente chamava a razão entre dois números, a divisão de dois números, chamava na fração o de cima de numerador e o de baixo a gente chamava de denominador, né? Trabalhando com razão, né, que é uma forma equivalente, a gente não vai falar numerador e denominador. Pode falar também, é equivalente. Mas a gente chama de antecedente e consequente, certo? O primeiro número é o antecedente, o segundo número é o consequente, certo? Dessa maneira que eu escrevi. Se eu escrever na forma de fração, o de cima é antecedente e o de baixo é consequente. É só a nomenclatura, né? Como é que eu vou chamar cada um dos dois. Então, por exemplo, se eu pedir a razão entre 8 e 20, a razão entre 8 e 20, 8 é o consequente, é o antecedente e 20 é o consequente, certo? A ordem tem que ser observada. O primeiro é o antecedente, o segundo é o consequente. Já se eu pedir a razão entre 20 e 8, né, aí já muda. 20 é o antecedente e 8 é o consequente. E, de fato, são razões diferentes, né? Porque, por exemplo, se eu escrever na forma de fração, a primeira eu vou ter 8 sobre 20. E na segunda eu vou ter 20 sobre 8. E essas são frações diferentes, né? Essas são frações diferentes, então elas não são equivalentes. Então, é importante a gente considerar a ordem, né, que os números são dados, beleza? Então, vamos lá. Um exemplo bem tranquilo aqui, ó. Foi uma questão que caiu no Enem 2013, veio. Diz o seguinte nessa questão. Tem um teatro, tá bom? E nesse teatro, as poltronas são divididas em setores, tá vendo? São divididas em setores. Então, aqui tem o setor 3. Nesse setor 3, tem as cadeiras escuras, certo? As cadeiras escuras estão reservadas e tem as cadeiras claras, né, as cadeiras brancas, elas não foram vendidas, tá bom? Tem as cadeiras vendidas, reservadas as pretas, e as brancas são as não vendidas, as que não estão reservadas. A pergunta foi, vê como foi tranquila, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras. Então, ele quer a razão, ele quer a divisão entre, olha a ordem, entre o número de cadeiras reservadas e o total de cadeiras, certo? Então, vamos para a resolução. Como é que a gente faria? Ó? Que é a razão entre as cadeiras pretas e o total. Então, primeiro a gente calcula quantas são as cadeiras pretas, depois a gente calcula qual é o total de cadeiras. Então, quantas são as cadeiras pretas? Aí é só contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu tenho 17 cadeiras pretas, certo? E eu tenho quantas cadeiras no total? Se eu observar o desenho aqui, ó, eu vou ter, nesse setor 3, eu tenho 7 linhas e 10 colunas, né? Tenho 7 por 10 ou 10 por 7. Então, eu tenho 70 cadeiras no total. Das 70 cadeiras que eu tenho nesse setor, quantas que estão reservadas? Quantas são as pretas? A gente viu, né, que as reservadas são as pretas, a gente contou 17, não foi isso? Aquelas escuras são as reservadas, são 17 cadeiras, tá bom? Então, se tem 17 cadeiras reservadas, tem 53 cadeiras não reservadas, né? Que são as brancas, já que tem um total de 70 cadeiras. Aí, só que a questão era, né? A razão entre as cadeiras reservadas e o total de cadeiras. Então, as cadeiras reservadas é 17 e o total de cadeiras é 70. Então, a razão entre esses dois números é 17 por 70, certo? A questão é da letra A. Tá vendo aqui? 17 por 70. Bem tranquilo, né? Vamos para mais aqui. Outra questão aqui envolvendo razão. Ó. Uma prova de matemática contém 50 questões, certo? Então, a pessoa fez uma prova com 50 questões. Dessa prova, o aluno acertou 7 décimos, né? 7 de 10 das questões. Quantas questões esse aluno errou?
Ou seja, de cada 10 questões, o que significa ela acertou 7 décimos? Significa que de cada 10 questões, ele acertou 7. Se ele respondeu 50, ele acertou quantas? E ele errou quantas, que é a pergunta, né? Quantas questões esse aluno errou? Fazendo aqui, ó, o que é que ele pede, ó? Se eu posso fazer de várias maneiras, vamos fazer de um aqui, ó. Se o aluno acertou 7 décimos das questões, né? Isso quer dizer que de cada 10 questões, ele acertou 7. E, consequentemente, se ele acertou 7 de cada 10, ele errou 3 de cada 10, beleza? Aí você pode pensar, se de cada 10 ele errou 3, aí eu faço, ó, de cada 10 ele errou 3, então 10 ele errou 3, mais 10 ele errou mais 3, mais 10 ele errou mais 3, mais 10 ele errou mais 3, ou seja, em 50 questões, eu posso ter 5 grupos de 10. E em cada grupo de 10, ele errou 3. Então, ele vai errar 3 5 vezes, né? Então, ele vai errar 15 questões, certo? Beleza? Outra maneira, né? Qual é a razão, né, entre o número de erros e o número de questões? Né? A gente viu a razão entre o número de acertos e o número de questões. Ele acertou 7 de cada 10. Então, consequentemente, ele errou 3 de cada 10. Ele errou 3 de cada 10. Ó, se eu pegar 3 décimos, né, 3 e 10, e multiplicar os dois por 5, o que é que eu obtenho? Eu obtenho 15 por 50. Então, 3 décimos é a mesma coisa que 15 sobre 50. Então, dizer que ele acertou 3 questões de 10 é a mesma coisa que dizer que acertou 15 de 50. Então, a gente já achou a pergunta, né? Ele errou 15 questões, certo? Errou 15 questões das 50. Tranquilo? São questões bem de boa, muito questões parecidas com concurso, né? Muito comum ver esse tipo de questão. 15, né? Como a gente tem chegado. Agora vamos pegar a ideia de proporção, para, enfim, depois passar para a porcentagem, né? Proporção tem o seguinte, ó. Proporção nada mais vai ser do que uma igualdade de razões, certo? Se eu pegar duas razões e essas duas razões são iguais, eu digo que essas razões formam uma proporção. Então, por exemplo, aqui, ó, em uma partida de basquete, né, o jogador A, certo? O jogador A, ele acertou 15 de 18 bolas que ele arremessou. Ou seja, ele arremessou 18 bolas e acertou 10, e acertou 15. Já o jogador B, ele arremessou 12 e acertou 10, certo? Então, posso perguntar, quem teve o melhor aproveitamento, o jogador A ou o jogador B? Certo? O jogador A acertou 15 de 18, o jogador B acertou 10 de 12, quem teve melhor aproveitamento? Então, ó, qual foi o aproveitamento do jogador A? Usando a ideia de razão, eu sei que esse do jogador A acertou 15 questões de 18, acertou 15 arremessos de um total de 18. Dizer que ele acertou 15 de 18 é equivalente, é a mesma coisa dizer que ele acertou 5 de 6. Se eu dividir tudo por 3 aqui, ó, 15 dividido por 3, 5, 18 dividido por 3, 6. Então, dizer que ela acertou 15 de 18 é a mesma coisa que dizer que ela acertou 5 de 6, certo? Já o jogador B, ele acertou 10 de 12. Só que acertar 10 de 12, dividindo os dois aqui por 5, por 2, 10 dividido por 2 dá 5, 12 dividido por 2 dá 6. Então, o jogador B também acertou 5 de cada 6 arremessos. Então, percebe que o jogador A e o jogador B eles tiveram o mesmo aproveitamento, certo? Porque eles têm um aproveitamento que, quando a gente calculou aqui, a gente viu que são razões equivalentes, né? As duas se equivalem a 5 sextos. Então, quem acerta 15 de 18 tem o mesmo aproveitamento de quem acerta 10 de 12, porque é equivalente a dizer que os dois acertam 5 de cada 6, tá bom? Então, note aqui, né, que a razão entre esses números, né, entre o número de acertos e o número de arremessos, é igual para os dois jogadores. Então, significa que eles tiveram o mesmo aproveitamento, beleza? Então, em casos como esse, né, que a gente tem duas razões iguais, embora não estejam escritas, né, da maneira igual, 15 para 18 e 10 sobre 12, são razões iguais, são razões equivalentes. Então, quando a gente tem duas razões equivalentes, a gente diz que essas razões formam uma proporção, certo? Então, 15 está para 18, assim como 10 está para 12. São razões equivalentes. Então, elas formam uma proporção, certo? Mais um exemplo aqui, antes do exemplo, a definição. Então, se eu tenho duas razões iguais, né, eu digo que essas razões elas formam uma proporção, tá bom? Então, assim, né, se a razão entre os números A e B é igual à razão entre os números C e D, generalizando, né, dizemos que A está para B, assim como C está para D. Ou seja, isso forma uma proporção, como a gente acabou de ver. E como é que a gente lê, né? Como eu já estou lendo, né? A leitura da proporção é A está para B, assim como C está para D. Né? Já estava lendo dessa forma, né? A está para B, assim como C está para D. A gente usa muito essa ideia quando faz os cálculos com regra de 3. Os números A, B, C e D são chamados os termos da proporção, né? Os termos da proporção. Agora, observa aqui que isso aqui é interessante. Ó. O primeiro e o último, ó, quem é que
como está escrito desse jeito aqui, desse jeito, o primeiro é o A e o último é D. Então, eles estão nos extremos, né? Eles estão nos extremos da minha igualdade. Então, eu digo que A e D, né, o primeiro e o último termo, né, são os extremos da proporção. Já o B e o C, ele está no meio da igualdade, né? Eles aparecem no meio. Então, a gente chama o B e o C de meios da proporção, certo? Então, A e D são os extremos, C e B são os meios. Daí é que vai ver o teorema que a gente vai ver mais na frente, né? Faz meios pelos extremos, né? Vem daqui. Porque quando a gente escreve uma proporção desse jeito aqui, né? A e D aparecem nos extremos, B e C aparecem no meio. Então, meios pelos extremos. A gente vai ver que B vezes C é igual a A vezes D. O produto do meio é igual ao produto dos extremos, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, se eu tenho as razões 1/3 e 2/6, elas, de fato, são razões equivalentes, né? Porque para sair de 1/3 e virar 2/6, basta multiplicar 1/3 por 2. 1 vezes 2, 3 vezes 2. Os dois números por 2, né? Então, eu digo que 1 está para 3, assim como 2 está para 6, certo? 1 e 6 são os extremos, 2 e 3 são os meios da proporção. Outro exemplo, 5 está para 20, assim como 10 está para 40. Também são razões iguais, são razões equivalentes. Então, elas também formam uma proporção. 5 está para 20, assim como 10 está para 40. 5 e 40 são os extremos, 20 e 10 são os meios da proporção, certo? E o que é que diz a propriedade fundamental das proporções, né? Que em toda proporção, certo? Ou seja, toda igualdade de duas razões, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, aqui, ó, lê, ó, A está para B, assim como C está para D. Escrevendo na forma de fração, que é mais habitual, ó. A está para B, assim como C está para D. Ó, A e D são os extremos, né? B e C são os meios. Então, o produto dos meios pelos extremos. A famosa multiplicação cruzada, né? A vezes D é igual a B vezes C, certo? Isso vai valer sempre que eu tiver essa igualdade de frações, porque eu estou tendo uma igualdade de razões, eu estou tendo uma proporção, certo? E aqui a demonstraçãozinha, tá bom? Depois você dá uma olhada no slide. Vamos lá. Vamos fazer agora exercícios com proporções, né? Então, vem lá. Márcio e Larissa, eles tiveram o mesmo aproveitamento em um concurso de perguntas e respostas, certo? Então, Márcio e Larissa participaram de um concurso de perguntas e respostas e tiveram o mesmo aproveitamento. Márcio respondeu a 30 questões e acertou 24. Larissa respondeu a 35. Quantas questões Larissa acertou? Então, vê, tem que ter atenção que a pergunta disse que eles tiveram o mesmo aproveitamento. Márcio respondeu 30, acertou 24. Se Larissa respondeu 35, ela acertou quantas? Se eles tiveram o mesmo aproveitamento, certo? Então, vamos fazer a resolução, né? Como ambos, né, tiveram o mesmo aproveitamento, a gente diz que a razão entre o número de acertos e o número total de questões dos dois são iguais, certo? Se eu pegar a razão entre a quantidade de questões que ele acertou em relação ao total de questões, vai ser a mesma do que Larissa. A quantidade de questões que ela acertou dividido pela quantidade total de questões. Então, eu tenho essa igualdade, né? Eu vou ter uma proporção, certo? Então, como é que eu vou fazer ainda? Aqui, ó. Vou chamar de X, né, a quantidade de questões acertadas por Larissa, que é o que eu quero saber, né? Quantas questões Larissa acertou? Sabendo que ela respondeu 35 e teve o mesmo aproveitamento de Márcio. Aí eu faço o quê, ó? Qual é a razão que eu estou usando, né? O número de acertos em relação ao total de questões. Aí eu tenho Márcio e Larissa. Márcio, ele acertou quantas questões? Márcio acertou 24 de 30. E Larissa acertou quantas questões? Larissa acertou X questões, é o que a gente quer saber. Agora ela acertou X questões de um total de 35, certo? Agora vê, eles não tiveram o mesmo aproveitamento? Se eles tiveram o mesmo aproveitamento, essa razão entre acertos e questões de Márcio e de Larissa, essa razão é igual. Certo? Essa razão é igual. 24 está para 30, assim como a quantidade de questões que ela acertou está para a quantidade de questões que ela respondeu, 35. Então, eu tenho aqui uma igualdade de razões, eu tenho uma proporção. Se eu tenho uma proporção, né, eu posso usar a propriedade fundamental das proporções, que é o meio pelos extremos ou a multiplicação cruzada, certo? Então, eu tenho aqui 30 vezes x é igual a 24 vezes 35, certo? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Meio pelos extremos, certo? Ou multiplicação cruzada. 30x é igual a 24 vezes 35. 30x é igual, fazendo a conta, 24 vezes 35 vai dar 840. 30 vezes algum número dá 840. 30 quantas vezes dá 840?
É a mesma coisa que te perguntar quanto é 840 dividido por 30. E aí, quando fizer essa divisão, dá 28, tá bom? Então, quer dizer que Larissa acertou 28 questões das 35, tendo assim o mesmo aproveitamento de Márcio, certo? Eles teriam, então, a mesma nota, né? A mesma nota. Embora tenham respondido quantidades diferentes de questões, eles tiveram o mesmo aproveitamento, tá bom? Vamos lá para... Pronto, agora sim, vamos para chegar em porcentagem, né? A gente vai ver que porcentagem nada mais é do que uma razão, né? Cujo consequente, né? Cujo denominador é 100. Então, ó, definição aqui, né? O que seria uma razão centesimal? Uma razão centesimal é toda razão com consequente 100. Ou seja, o número de baixo, o denominador é 100. Então, 3 está para 100, né? 3 sobre 100, 25 sobre 100, 120 sobre 100. Teve 100 no denominador, teve 100 como consequente, eu vou ter uma razão centesimal. Então, 3 sobre 100 é uma razão centesimal porque o consequente é 100. 25 sobre 100 é uma razão centesimal porque o consequente é 100. Tá bom? Então, ó, uma outra maneira de eu representar uma razão centesimal, ao invés de escrever 3 sobre 100, né, eu posso escrever o seguinte, eu posso substituir o consequente 100 pelo símbolo de porcentagem, né? Que é esse símbolo aqui. Certo? Esse símbolo aqui. Então, ao invés de eu escrever 3 por 100, eu posso escrever 3%. Certo? Então, exemplos aqui, ó. 4 por 100. É a minha razão. Mas quando eu tenho o denominador 100, o consequente 100, né? Eu posso trocar esse por 100 pelo porcento, pelo símbolo de porcentagem. 4 por 100, 4%. 25 por 100, 25%. Então, a porcentagem nada mais é que uma razão cujo o consequente, né, é 100. Então, 25%, 25 partes de 100. 4%, 4%, 4 partes de 100. Beleza? Isso é que vai ser a definição inicial de porcentagem. Seguindo agora, ó, etimologicamente, né, etimologicamente é a questão da origem da palavra, né, de onde a palavra se originou. Né? A palavra porcentagem, né, ela se origina do latim, percento, que significa, né, literalmente, porcento ou por cada centena. Faz sentido, né? Porcentagem, por 100, por cada centena. Tá bom? O nome porcentagem vem daí. Agora, o que é interessante, toda razão, qualquer razão, pode ser escrita na forma de porcentagem. Para isso, eu encontro uma razão centesimal equivalente à razão dada. Como assim? Vê, por exemplo, ó, a razão 2/5, né? 2 está para 5. Como é que eu posso escrever essa razão na forma de porcentagem? Basta o quê? Eu transformar essa razão 2/5 numa razão equivalente a 2/5. Só que essa razão equivalente a 2/5, no lugar do 5 tem que aparecer 100, para virar uma razão centesimal. Mas como é uma razão equivalente, ela vai significar a mesma coisa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, neste caso, para obter uma razão centesimal, né, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador, né, antecedente e consequente da minha razão 2 e 5, por quanto? Como é que eu faço 5 virar 100? Eu faço 5 virar 100 se eu multiplicar por 20. Então, ó, pegando 2 e 5 e multiplicando por 20, os dois, eu vou obter 40 e 100. 2 vezes 20, 40, 5 vezes 20, 100. Então, a razão 2/5 é equivalente à razão 40 por 100. Só que 40 por 100 é a razão centesimal que eu posso escrever como porcentagem. 40 por 100 é 40%. Então, a razão 2/5 é equivalente, equivale a 40%. Certo? Então, dizer, por exemplo, que de 5 pedaços você pegou um bolo, né? Dividiu em 5 partes e comeu 2, quer dizer que você comeu 40%. Certo? Se de um total de 5 questões você acertou 2, quer dizer que você acertou 40% das questões. Tá bom? Então, eu consigo transformar uma razão qualquer em porcentagem. Para isso, eu tenho que pegar essa razão e transformar num equivalente com denominador ou consequente, né, 100. Então, é comum, né, a gente usar apenas a palavra porcentagem ao invés de taxa de porcentagem, né? Então, aqui eu tenho 40%. É a taxa de porcentagem, não é porcentagem. Mas o nome é taxa de porcentagem, mas a gente usa só porcentagem para abreviar. Certo? Então, outro exemplo aqui, ó. Em uma partida de basquete, ó, um jogador arremessou 25 bolas. E das 25 bolas que ele arremessou, ele acertou 17. Certo? Então, qual foi o percentual de acertos desse jogador? Então, quem joga 25 bolas e acerta 17, acertou quantos por cento dos arremessos? Certo? Essa é a pergunta. Beleza? Então, ó, uma maneira de resolver, né, esse problema é eu escrever a razão 17
sobre 25, né? Acertou 17 de 25 como uma razão centesimal. Ou seja, eu tenho que transformar a razão 17 sobre 25 em um equivalente. Um equivalente a 17 sobre 25, que ao invés de 25 apareça 100. Certo? E aí é fácil, né? Porque, ó, como é que eu faço 25 virar 100? 25 virar 100 se eu pegar 25 4 vezes. Então, se eu multiplicar o 17 por 4 e o 25 por 4, eu obtenho 100. Sim, onde é que eu estava? Pronto, estava dizendo que eu tenho que achar, né, uma razão equivalente, né, a 17 sobre 25. Só que essa razão tem que ter denominador 100. E a gente viu que a gente vai conseguir fazer isso se multiplicar, né, o 17 e o 25 por 4. Porque quando eu pego o 25 e multiplico por 4, esse 25 vira 100. Só que se eu multipliquei o 25 por 4, eu tenho que multiplicar o 17 por 4 também. E 17 vezes 4 vai dar 68. Então, quem acerta 17 questões de 25, quem acerta 17 arremessos de um total de 25, é a mesma coisa que dizer que se fossem 100 arremessos, ele acertaria 68. E acertar 68 arremessos de 100 é acertar 68%, certo? Então, ele teve um percentual de acerto aqui de 68%, tá bom? 68%. 68%. Outro exemplo, né? Qual o percentual de acerto, né, de um estudante que em uma prova de 30 questões acertou 21? Agora é o seguinte, ó. Eu fiz 30 questões e acertei 21. Qual é a minha nota? Qual foi o meu percentual de acerto, né? Como é que eu posso fazer isso aqui? Então, eu posso calcular essa razão, né? A razão entre o número de acertos e o total de questões. Eu sei que essa razão é 21 sobre 30. Só que agora eu quero achar uma razão equivalente a 21 sobre 30, certo? Que tenha denominador 100. Beleza? Só que, vê, eu não consigo, assim, pensar em nenhum número que multiplicado por 30 dê 100. Certo? Não consigo, né? Não um número, não um número natural, né? Pode ter números fracionários aí, decimais. Aí o que eu vou pensar? Ó, eu não consigo transformar 30 em 100 multiplicando por nenhum número natural. Aí o que eu vou fazer? Lembra que eu posso multiplicar ou dividir os dois números por um número qualquer e a minha razão não vai se alterar. Eu vou achar uma razão equivalente. Então, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu transformar 30 em 100, eu vou transformar primeiro 30 em 10. Certo? Como? Dividindo por 3. Ó, 30 dividido por 3, 10. Se eu dividir embaixo por 3, eu divido em cima por 3 também. 21 dividido por 3, 7. Então, dizer que a pessoa acertou 21 questões de 30 é equivalente a dizer que ela acertou 7 de 10. Certo? É equivalente a dizer que ela acertou 7 de 10. E aí já dava para saber que era 70%. Mas, ó, como é que eu transformo 7 sobre 10 em porcentagem? Transformando 7 sobre 10 em uma razão centesimal. Como é que 10 vira 100? 10 vira 100 se eu multiplicar por 10. Então, multiplicar por 10 os dois. 10 vezes 10 vai dar 100, 7 vezes 10 vai dar 70. Então, quem acerta 21 questões de 30, acerta 7 de 10, acerta 70 de 100, acerta 70%. Certo? Então, quem acertou 21 questões de 30, acertou 70% da prova. Beleza? Outra maneira de fazer, né, é como? Eu quero transformar 21 sobre 30, né, essa razão, em uma razão centesimal. Então, x tem que ser quanto? Né, a pergunta que eu quero saber, né? Para virar uma razão centesimal equivalente. Então, eu quero que isso aqui seja igual. Se eu quero que isso seja igual, eu quero que isso aqui vire uma proporção. Certo? Então, se é uma proporção, meio pelos extremos. Multiplicação cruzada. 21 vezes 100 é igual a 30 vezes x. Beleza? 21 vezes 100 dá 2.100. 2.100 é igual a 30 vezes x. 30 vezes quanto dá 2.100? Ou quanto é 2.100 dividido por 30? 30 está multiplicando, passa dividindo. Quando eu pegar 2.100 e dividir por 30, eu vou obter 70, como já era esperado. Então, 21 sobre 30 é equivalente a 70%, como a gente achou. Então, o percentual de acerto dele é de 70%, é de 70%. Certo? Então, o estudante acertou 70% das questões da prova. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos calcular porcentagens de uma maneira mais fácil, certo? Como seria essa maneira mais fácil? Vocês, provavelmente, como eu falei, já sabem calcular porcentagem de algum modo, né? A gente aqui vai tentar dar algumas dicas de resolver algumas porcentagens, né, alguns cálculos de porcentagem mais rápidos, até de cabeça, né? Se você for bom de fazer contas simples de cabeça. Como? Só precisando calcular, a gente só precisa saber calcular
essas 4 porcentagens aqui, ó. Saber calcular 1%, saber calcular 10%, 50%, 25%. Sabendo calcular essas 4 aqui, você vai conseguir resolver muitas questões de porcentagens. Principalmente se for valores bonitinhos inteiros lá, né? Então, ó, o que significa 1%, né? 1%, 1%, uma parte de 100. Então, uma parte de 100 significa dividir por 100. Então, calcular 1% de qualquer coisa é pegar essa coisa e dividir por 100, certo? 10%, 10%, 10 partes de 100. 10 partes de 100 é equivalente a uma parte de 10, né? Se eu dividir tudo por 10, 10 por 100 vira um décimo, né? Uma fração, uma razão equivalente. Um décimo, ou seja, é dividir por 10. Então, calcular 10% é a mesma coisa que dividir por 10. Ah, quanto é 10% de 300? É pegar 300 e dividir por 10. Quanto é 1% de 300? É pegar 300 e dividir por 100. Certo? Então, calcular 1% é dividir por 100, calcular 10% é dividir por 10. Calcular 50%, talvez seja o mais fácil, né? 50% é todo mundo associa, 50% é a metade. Né? 50%, 50 por 100. 50 por 100 é equivalente a uma parte de 2 na metade, né? Ou seja, calcular 50% é dividir por 2, é a metade. Certo? Calcula 50% de qualquer coisa, é a metade dessa coisa. E 25%? Ó, 25%, 25 partes de 100. 25 por 100 é equivalente a um quarto. Percebe que dentro de 100 cabe 25 4 vezes. Então, 25 sobre 100, dividindo tudo por 25, você obtém um quarto. Então, calcular 25% é a mesma coisa que calcular um quarto. Calcular um quarto é dividir por 4. Certo? Então, calcular 25% é dividir por 4. Só que é mais fácil ainda você pensar, ó, 25% é a metade de 50%. Se 50% é a metade, 25% é a metade da metade. Então, quero calcular 25%. Metade da metade. 50% é a metade, 25% é a metade da metade. Ou, calcular metade da metade é dividir por 2 duas vezes. Dividir por 2 duas vezes é dividir por 4. Certo? Vamos ver exemplos aqui, ó. Quanto é 1% de 700? A gente viu que calcular 1% é dividir por 100. Então, bem fácil. 700 dividido por 100, 7. 1% de 700 é 7. 1% é 7, aí 2% é quanto? 7 mais 7, 14. 3% é 1%, 3 vezes, entendeu? Como fica fácil? Quanto é 8%? 8% é 1%, 8 vezes. Se 1% é 7, 8% é 8 vezes 7, 56. E assim você consegue calcular, tá bom? 10%, quanto é 10% de 1.250? A gente viu que 10% é dividir por 10. Então, 10% de 1.250 é 1.250 dividido por 10. Que dá, cortando aqui os dois zeros, né? 125 dividido por 1, 125. Beleza? 50% de 1.500. A gente viu que 50% é a metade. Então, qual é a metade de 1.500? 1.500 dividido por 2, 750. Bom? 25% de 900. A gente viu que 25% de 900 é o quê? Calcular 25% é dividir por 4. Dividir por 4. Ou calcular metade da metade. 900 dividido por 4, 225. Vamos fazer metade da metade. A metade de 900, 450. A metade de 450, 225. Certo? Então, calcular 25% é calcular a metade da metade ou dividir por 4. Tá bom? Vamos fazer mais alguns. 20% de 120. Quanto é 20% de 120? Ó, posso pensar assim. Eu não vou calcular 20% primeiro. Eu vou calcular 10%, porque eu sei calcular 10%. Eu sei calcular 10%. Porque como é que eu calculo 10%? Eu calculo 10% dividido por 10, não é isso? Então, 120 dividido por 10 dá 12. Achei 10%. Só que se eu sei 10%, eu sei 20%. É isso, ó. Porque 20% é o quê? É 10% mais 10%. Se 10% é 12, 20% vai ser 12 mais 12, né? É isso? 24. Então, se eu achei 10%, eu achei 20%. E agora eu também sei 30%, eu sei 40%. Certo? É 10% a quantidade de vezes. Tá bom? 15%, também tranquilo, ó, 15% de 120. Acabei de calcular 10%, não foi? Quanto foi 10% de 120? Não foi 12? Se 10% foi 12, 5% é o quê? 5% é a metade. Se 10% é 12, 5% é a metade, é 6. Então, 10 mais 5% dá 15%. 12 mais 6 dá 24. Certo? Mais um exemplo aqui, ó, 40% de 120. De novo, né? Eu posso pensar assim, uma maneira. 40% de 120. 40% é 50% menos 10%. Né?
40% é 50% menos 10%. Eu sei que 50% é a metade. Qual a metade de 120? 60. E quanto é 10% de 120? De novo, 10% de 120 eu já calculei. É 12, né? Então, se a metade menos 10%, a metade é 60, 10% é 12, 60 menos 12 dá 48. Então, 40% é 48, certo? Outra maneira de fazer, 40% é o quê? É 10% quantas vezes? 4. Só que eu vi que 10% é quanto? 10% de 120. 10% não é 12? Então, é 4 vezes 12, que também dá 48. Tranquilo? Bem de boa, né? 4.000, certo? O João recebe um salário de 4.000. E devido a uma promoção, né? Teve uma promoção no seu trabalho, ele vai sofrer um aumento. O seu salário vai sofrer um aumento de 15%. Qual é o novo salário de João? Então, ó, eu vou calcular quanto é 15% de 4.000. Quanto é 15% de 4.000? De novo, vou calcular primeiro 10%. Calculando 10%, como é que eu calculo 10%? Dividindo por 10. Quanto é 10% de 4.000? 4.000 dividido por 10. 4.000 dividido por 10 dá 400. Certo? Se 10% é 400, quanto é 5%? Se 10% é 400, 5% é a metade, né? 200. Então, 10% é 400, 5% é a metade, 200. Então, 10% mais 5% dá 15%, que vai ser 10% mais 5%, 400 mais 200 dá 600. Então, ele teve um aumento de 15% no salário, então ele vai ter um aumento de R$600. Se ele tem um aumento de R$600, qual vai ser o novo salário dele? O salário antigo mais o aumento. O salário antigo era 4.000, teve um aumento de 600, o novo salário dele é de 4.600. Bem tranquilo, né? Outro jeito de calcular 15% de 4.000, talvez alguns já estejam habituados a calcular assim, né? 15% de 4.000, eu faço o seguinte, ó. 15%, 15 por 100, certo? 15%, 15 por 100. Esse dia aqui, ele vira um sinal de vezes, ó. 15%, 15 por 100 vezes 4.000, certo? E agora? Ó, 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima, fiquei com 15 vezes 40, né? 15 vezes 40 vai dar 600. Então, 15% de 4.000 é 600, como a gente já tinha achado. E qual é o novo salário dele? A gente também já calculou, né? 4.600, que é o antigo mais o aumento. Boa? Mais uma, acho que é a última. Em escola, 800 alunos matriculados, certo? Desses 800 alunos matriculados, 60% praticam esportes, certo? E agora, atenção, desses 60% que praticam esportes, 70% praticam futebol, 20% praticam vôlei, 10% fazem natação, certo? Então, atenção, não é 70% dos 800 alunos que praticam futebol, não. É 70% dos que praticam esportes, que são 60% dos 800, fazem futebol. Certo? Então tem que ter essa atenção. Então a primeira coisa que eu tenho que saber na questão é, ele quer saber, né? Quantos alunos fazem futebol, quantos alunos fazem vôlei, quantos alunos fazem natação. Então quantos fazem futebol? Eu não vou pegar 70% de 800. Quantos praticam vôlei? Eu não vou pegar 20% de 800. Eu tenho que primeiro achar quantos alunos praticam esportes. Desde que praticam esportes, eu vou calcular as porcentagens. 70%, 20%, 10%. Então, primeiro eu vou calcular. Ó, 60% praticam esportes. Então, quantos praticam esportes? 60% de um total de quantos alunos? De um total de 800. Então, 60% de 800 alunos praticam esportes. Como é que eu vou calcular 60%? Vou fazer assim, ó. Vou calcular 10%. Primeiro. Quanto é 10% de 800? Lembra que 10% é dividir por 10. Então, 800 dividido por 10 dá 80. Então, 10% de 800 dá 80. Só que eu não quero 10%, eu quero 60%. Só que 60% é 10% quantas vezes? É 10% 6 vezes. Então, 60% nesse caso vai ser 6 vezes 80. Vai ser 80 6 vezes. Então, 60% dá 480. Você pode fazer de outra maneira, né? Vai achar o mesmo resultado. 60% dos 800 alunos praticam esportes, isso significa que 480 alunos praticam esportes, certo? Então, 480 praticam algum esporte. Desses 480 que praticam algum esporte, 70% praticam futebol. Então, 70% de
480 praticam futebol. 20% praticam na vôlei. Copiei errado aqui, desculpa. Vôlei, 20% praticam vôlei. 20% de 480. E 10% praticam natação. Errei de novo, não é futebol. 10% praticam natação, 10% de 480, certo? Tranquilo aqui agora, por quê? Ó? Vamos calcular primeiro 10% de 480. Quantos alunos fazem natação? 10% de 480. Como é que eu calculo 10%? Dividido por 10. 480 dividido por 10, 48. Então, 48 alunos fazem natação. E 20%. Ó, se 10% é 48, 20% é o dobro. Ou 48 vezes 2, 96. E quantos alunos praticam, agora sim, futebol? 70%. Só que 70% é 10% 7 vezes. 10% deu 48, então 48 7 vezes dá 48 vezes 7, que dá 336. Então, dos 480 que praticam algum esporte, eu tenho 336 que fazem futebol, 96 que fazem vôlei, 48 que fazem natação. Certo? E pronto. A gente finalizou a aula de hoje. Vou botar uma lista de exercícios e um testezinho, como está fazendo com todas as outras aulas. Tá bom? Qualquer dúvida, né? Também vou postar outros vídeos de porcentagem, certo? Fora essa aula gravada. E para que nem eu fiz também no assunto de funções, para que a gente possa, vocês possam fazer as questões do teste e das atividades com mais facilidade. Tá bom, pessoal?